Olá, tudo bem? Hoje eu quero bater um papo com você sobre a amamentação, especialmente os primeiros dias da amamentação são bastante desafiadores na vida de todas as mulheres. Eu digo especialmente porque, infelizmente, em alguns casos, esse desafio vai se manter com o passar do tempo, porém, em outros casos, ocorrerá uma adaptação após um certo período. E o que eu quero te contar é que não importa por quantas gestações você passe, esse começo vai ser ainda assim desafiador. Eu passei por alguns desafios bem desconfortáveis e estou passando por outros desafios que eu tenho certeza que são momentâneos. Tem uma bebê aqui fazendo uns barulhinhos, que inclusive eu estou esperando que ela acorde pra mamar, porque esse meu peito já tá até doendo. E é isso que eu quero conversar também com você. Então, eu passei por alguns desafios bem desconfortáveis, outros desafios eu estou passando ainda. E hoje, com mais bagagem adquirida, com mais experiência adquirida, eu quero fazer algumas afirmações de coisas que eu já falei aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar alguns links importantes aqui na descrição para você, tanto de dicas que eu já dei sobre a amamentação e que continuam muito atuais na minha visão, como também de uma consultora de amamentação que é a nutricionista que acompanha os meus filhos até hoje. E na época que eu tive o Gabriel, ela deu bastante dicas importantes para uma mãe que está começando a amamentar e lida com alguns obstáculos, com algumas dificuldades. Então, tem bastante orientações importantes nesse vídeo. Eu vou deixar tudo aqui para você. Hoje o que eu quero contar um pouco são sobre as dificuldades que eu me deparei nessa amamentação e o que está acontecendo agora depois de 14 dias de Melissa. Ela está fazendo hoje 2 semanas de vida e nesse período de 2 semanas eu já passei por alguns desafios e eu quero hoje comentar. A primeira coisa que eu lembro foi que quando eu amamentei o Gabriel, eu disse num dos vídeos para você que seria muito importante que você lavasse o seu peito, especialmente depois de amamentar. Que muitas mães se preocupam em lavar antes de oferecer para o bebê, mas depois que o bebê termina, simplesmente guarda. E eu acho que essa é a dica mais fundamental de todas: é lavar o bico do seio depois que você termina de amamentar. Eu disse isso no vídeo do Gabriel, eu fiz isso nas minhas 2 primeiras gestações e nessa eu pude comprovar a importância disso passando por duras penas. E eu vou te explicar por quê. Eu tive a Melissa às 7h06 da noite. E eu não pude levantar da cama até o dia seguinte. Por conta da anestesia, eu tinha que esperar a alta do anestesista para poder levantar. Nesse dia, ela deu uma descompensada na necessidade de sugar. Isso é uma coisa que eu quero fazer um vídeo específico falando, mas para os pais não se assustarem com essa necessidade do bebê, até porque essa foi a minha terceira experiência em maternidade e eu escutei a mesma coisa das enfermeiras. Uma delas falou para mim: porque se for um bebê sugador, é assim mesmo. Ela vai querer ficar no seu peito o tempo inteiro. Gente, não crie pânico de ouvir isso da enfermeira, porque pelo jeito é algo que elas falam para todo mundo. E aí ela assusta a gente de bobeira, porque foi exatamente assim com meu filho Gabriel. Me deu um baile no segundo dia da maternidade, querendo meu peito muito, 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 muito. E foi assim com a Melissa, querendo meu peito muito, muito, muito e muito. E era desesperador, e eu pensava: meu Deus do céu, não vou dormir nunca. E aí eu lembrei do Gabriel e falei: não, calma, calma, porque tem algum fenômeno que não vai permanecer assim dentro da minha casa. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem.
eu tive um controle emocional um pouco maior dessa vez para entender que ela acabou de sair de dentro de mim e isso tratava-se de uma adaptação de fato. Porém, eu coloquei sim ela no peito quantas vezes ela desejou e como eu não podia levantar da cama, ao invés de eu ficar acordando meu marido e falando para ele, pega um algodão com água para mim, para eu lavar. Eu também não quis acordá-lo e eu acabei levando assim. Foi o suficiente para fissurar o meu peito. A saliva, ela contém componentes que, em contato com o nosso peito o tempo todo, sem tirar, acaba provocando essas fissuras, acaba contribuindo para fissurar. Vai acontecer isso com todo mundo? Talvez não. Mas vai acontecer isso com a maioria? Muito provavelmente. Então é muito importante que assim que a gente tira eles do peito, nos primeiros dias, a gente fique muito atento com essa lavagem, porque eu não fiz e eu cheguei a pensar que eu não conseguiria amamentar a Melissa. E aquilo me causava um desespero interno que eu não estava exteriorizando para não me apavorar mais, mas eu estava morrendo de medo de dar ruim. Sangrou. Chegou um dia ela tomar o leite e aí quando volta aquele leite vir meio escurinho. E eu falei, meu Deus do céu, minha filha tá regurgitando leite com sangue. Eu entrei em pânico, eu pensei, eu não vou conseguir amamentar essa menina. E aí eu liguei pro meu irmão é médico, ele é dermatologista. Se você não conhece a página dele do Instagram, vale muito a pena conhecer. Ele dá muita dica muito relevante na página dele, Paciente Ciente. Eu vou também deixar o link aqui para você. Eu mandei uma mensagem para ele pedindo socorro, o que eu podia comprar que tivesse a tendência de fazer uma cicatrização rápida. E ele me trouxe algumas pomadas. Interrompemos a programação para aliviar essa dor no meu peito. Fala oi lá, ó. Fala oi lá, ó. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal, eu preciso de um mamá. Eu preciso de um mamá, pessoal. Ei, menina, você vai mamar? Vem. Doeu, doeu, agora não. Dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Voltando ao assunto, ele me trouxe algumas pomadas e aí eu usei nos 2 primeiros dias as pomadas que ele trouxe, mas tinha um outro inconveniente. Aquelas pomadas eu tinha que lavar bem para ela poder mamar, porque aquelas pomadas não podiam ir para a boca do bebê. E eu acabei voltando para a pomada tradicionalzona, que é desde a época do Felipe, que é a base de lanolina, por alguns motivos que eu quero te contar, que eu acho relevante. Um deles é pelo fato de você não precisar ficar lavando para o bebê poder ir pro seu peito. Então eu só tirava o excesso com um paninho, com uma fraldinha, e aí eu conseguia dar o peito para ela, não ficava preocupada que não pode comer, que não pode ir pra boca. Ele me trouxe uma pomada que era cicatrizante e me trouxe um hidratante muito intenso, como ele mesmo falou pra mim. Lambuza bem o peito, não precisa economizar, deixa muito hidratado. Quando ele falou isso, caiu a minha ficha de que podia ser que esse daqui também cumprisse bem a função, já que fala assim: hidrata, alivia e previne fissuras e rachaduras mamilares. Vitamina E, hipoalergênico, livre de parabenos, dermatologicamente testado. Nada como uma hidratação própria para a situação. Eu acabei voltando para este aqui. O que eu fiz foi lambuzar o meu bico. Eu lembro que no Felipe, no Gabriel, eu mal usei, era um tiquinho de nada, tanto que se você assistir os vídeos que eu fiz da época do Gabriel, você vai ver que eu falo, nossa, e no fim eu comprei a pomada, o hospital dá uma amostra grátis da pomada, que é essa base de lanolina,
E eu mal usei a do hospital, que era um tiquinho assim, era uma amostrinha grátis, pequenininha. Aí, quando foi agora, eu usei bastante dessa daqui. Eu passava bastante e foi o que me ajudou. Eu posso dizer pra você que foi uns 5 dias de sofrimento intenso, dela pegar meu peito e eu ter vontade de chorar, eu ter vontade de morder o pano, ter vontade de... Ai, socorro! Sair correndo, gritando. Ela engasgou. Quando o bebê engasgar no seu peito, isso é um outro assunto que é importante, vira ele de ladinho. Filha, passou, né? Passou, né? Te amo. Gente, é a coisa mais maravilhosa da vida isso, né? Né? É a coisa mais maravilhosa da vida. E parece que você tá entendendo o que eu tô falando com esse sorrisinho. Como eu amo Deus, como eu amo Deus. Voltando ao assunto, eu usei bastante a pomada. Depois de uns 5 dias, foi melhorando. Não chegou a parar de doer completamente nesse período de 5 dias, mas já era uma dor mais suportável, já conseguia amamentar de uma forma sem ter vontade de sair correndo ou ter vontade de chorar quando eu percebia que ela tava se mexendo e querendo mamar, sabe? Já conseguia falar, não, tá bom, vem cá. O que pegava mais era quando ela diminuía esses intervalos de mamada e aí o peito tava ainda sensível e quando eu tinha que pôr de volta no peito, isso ficava bem difícil. Mas passou, agora já está prazeroso amamentar e nós estamos falando de 14 dias. E eu posso dizer que já tem uns 3 ou 4 dias que já está prazeroso amamentar, ou seja, durou realmente os 10 primeiros dias, vamos dizer assim. Mas fica aí uma dica muito importante para você. Lave porque você não vai sofrer o que eu sofri. E hoje eu posso ter certeza que faz total diferença. Porque eu lavei no do Felipe, não passei por isso. Eu lavei no do Gabriel, não passei por isso. E não lavei no da Melissa. E sofri pra caramba. Lave. Depois, essa coisa da quantidade desregulada. O nosso peito produz muito mais leite nesse início, porque ele não sabe o quanto o bebê vai precisar, de quanto em quanto tempo o bebê vai precisar, qual é a quantidade necessária para alimentar esse bebê. Então, ele vai produzir muito mais nesse início. Ou o bebê vai mamar muito menos nesse início, porque o estômago dele é muito pequeno também. É um período de adaptação, e essa adaptação pode ser bastante difícil também. Dessa vez, com essa adaptação, eu sofri menos do que eu sofri nas minhas gestações anteriores, porque eu tive febre, inclusive, por conta de empedrar a mama. Mesmo tirando com a bombinha, mesmo tirando no banho, eu tive algumas dificuldades. Dessa vez eu não sofri tanto. Eu fazia massagens durante o banho e dava uma tiradinha durante o banho, mas não foi tão difícil quanto foi da vez dos meninos. Mas é importante que você faça essa ordenha no começo. Você pode fazer tanto com essas bombinhas quanto no banho. E eu confesso pra você que eu prefiro fazer no banho, mesmo tendo a bombinha elétrica. E o ideal é que você pegue as partes que o seio estiver mais duro, onde estiver formando aqueles nódulozinhos, você vai lá e massageie em movimentos circulares e vai desmanchando aqueles nódulos. E aí depois você vai e aperta o bico para eliminar o excesso do leite. O fato é que é muito importante que você faça isso. Mesmo assim, eu tive um dia de calafrios. Eu creio que seja por conta da adaptação do meu corpo com o leite. Eu lembro que eu tive algo parecido também da vez do Gabriel, mas do Gabriel eu cheguei a sentir febre mesmo. Essa vez não, eu não cheguei a esquentar.
mas eu tinha calafrios e eu precisei de coberta e eu não conseguia levantar pra pegar a coberta. Quem precisou fazer isso pra mim foi meu marido. Eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, joga a coberta aqui em cima de mim, eu não estou dando conta desse frio. E aí teve uma hora que ela começou a chorar pedindo pra mamar. Eu falei, meu Deus, eu não consigo me mexer. Como é que eu vou pegar essa bebê pra colocar no meu peito? E aí eu falei, pelo amor de Deus, Fernando, me ajuda. Foi bem difícil esse dia, mas graças a Deus foi um único dia. Depois o meu corpo já conseguiu regular. Só que é um começo difícil mesmo. Aliás, são várias dificuldades. E eu falei sobre isso no outro vídeo de pós-parto, que é um período que a gente vai do céu, que é a gestação, para quem gosta da gestação, como eu amei, e passa pro outro lado, um extremo absurdamente extremo, assim, a outra ponta. Então, se a gente não tiver um pouquinho de bom humor, de jogo de cintura, de facilidade de adaptação, a gente pode dar uma enlouquecida de leve nessa época, sabe? E por isso até se justifica tanto a depressão pós-parto e todas as dificuldades que a mulherada passa. Se não tem, então, com quem contar, uma rede de apoio, pessoas que ajudem, que eu tô contando com muita gente me ajudando. E ajudando muito, ajudando real. Faz total diferença nesse momento. Outra coisa que eu uso, além da bombinha, além da pomada, são os absorventes. Isso daqui também eu não consigo viver sem. Não consigo não usar a concha. Hoje em dia não é algo muito indicado pelas consultoras de amamentação. E eu não fui atrás de saber os reais motivos, mas eu deduzo que seja por contaminação, eu deduzo que seja por abafar o peito, por talvez você concentrar lá bactérias, não sei. Eu deduzo que seja por algo do tipo. Não procurei saber, porque não vou deixar de usar. E eu vou te explicar por que eu não vou deixar de usar. Muitas vezes, quando eu vou tirar a concha do meu peito, mesmo com o absorvente dentro dela, porque eu uso assim nos primeiros dias, aliás, nos primeiros meses, eu tô usando assim exatamente agora. Eu fecho a concha com o absorvente aqui dentro e eu coloco assim no meu peito. Mesmo assim, muitas vezes eu tiro daqui com leite concentrado aqui no meio, ensopado o absorvente, derramando. Ou seja, para eu usar só o absorvente, ficaria inviável. Eu acordaria a noite toda molhada. Então eu coloco sim a concha e é assim que eu levo esses primeiros meses de amamentação, para que eu não fique molhada de leite o tempo inteiro. Eu entendo que pode ser perigoso por contaminação e eu sempre procuro lavar e procuro ferver essa concha de tempos em tempos também, para que ela fique o maior tempo possível livre de bactérias. Mas é assim que eu me viro nos primeiros dias, porque não é um período fácil e tudo que eu puder usar para facilitar a minha vida nesse começo, eu acabo utilizando. Então é isso, a minha vida agora virou basicamente essa. A cada 2 horas eu estou aqui assim, e eu sempre brinco que ainda por cima é importantíssimo que você curta esse momento. Porque quando ele acaba, minha amiga, a gente tem uma dorzinha no coração tão grande de deixar de viver esse momento que é tão único, que é tão nosso, que é tão lindo. Se você pensar que tudo, absolutamente tudo que o seu bebê precisa depois que ele sai de dentro de você é nada mais do que o seu próprio alimento, do que o que você pode fornecer para ele, ou seja, corta-se o cordão umbilical, mas não pode haver um distanciamento, porque ele depende ainda 100% de você. Se a gente pensar assim, é tão lindo que tudo isso, todas essas adaptações viram secundárias perto de tamanha ressignificação. Então, meu maior conselho, ressignifique esse momento. Pare de olhar o copo meio vazio, olhe para o copo meio cheio e viva esse momento,
porque é delicioso e é muito temporário. Quando a gente menos espera, a gente tá lá desmamando eles. Bora curtir isso, então. Se você tiver com dificuldades mais intensas, é importante que você procure ajuda. E se você falar, nossa, mas é caro uma consultoria de amamentação, vá no seu convênio, eles oferecem. Pergunte no hospital onde você teve o seu bebê. Lá onde eu tive a Melissa, eles estavam oferecendo ajuda com a amamentação gratuitamente. Iam profissionais para ajudar. Então procure se informar como funciona no seu convênio, no hospital onde você teve o seu bebê, porque você vai encontrar sim pessoas que podem te ajudar. E qualquer coisa escreva para mim, no que eu puder eu também te ajudo. Você não vai conseguir escrever aqui no YouTube, porque os meus comentários são bloqueados pelo próprio YouTube. Porém, eu deixo todos os contatos onde você me encontra lá no final da descrição. Tem meu e-mail, tem meu blog, tem meu Instagram. Se você me mandar um direct, eu te respondo rapidinho. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.